quando assim a galera da minha idade, né, com 19, estava lá com a sua banda tocando, eu estava trancada num quarto estudando sozinha, aqueles repertórios complicadíssimos de uma violonista erudita. Teve um momento em que eu percebi assim que a música erudita era uma história dos meus irmãos, não era minha. Uhum. Eu queria ser bailarina. Eu já, né, com 14 anos, já junto, quando eu comecei a tocar violão, eu também estava na aula de dança, comecei a fazer teatro. Mas aí, quando eu fui para a faculdade, concentrou na música, mas teve um momento que, nossa, música erudita não é para mim, porque a música erudita, ainda mais estudando para esses concursos, é assim, você tem que ser muito leal à partitura, você tem que sentir, tocar, executar o que o compositor sentiu ao pé da letra. Quanto mais fiel, melhor você é. Eu fiz essa escola, mas de repente eu queria extrapolar aquela página, né? Faltava uma liberdade, talvez? E foi interessante que eu decidi que, bom, eu gravei um disco em 89, que foi já entrei escorregando assim, no sentido de eu escolhi compositores eruditos, mas que tinham feito obras mais populares. Então, Roland Jans, que é um tunisiano francês, tem assim Saudade, em português mesmo, Saudade número 3, que ele colocava um baião, Olha. mas super estilizado do jeito dele. Aí o Léo Brau, que é um compositor cubano. Sim, toquei muitas coisas também. É? Olha Eu só. fiz faculdade de composição e regência. E uma das coisas dos grupos que eu preparei era um octeto de violões. Uau! Escrito pelo Léo Brauer, né? Então, como tinha muito violonista lá na faculdade, e eu precisando de juntar grupos para reger, né? Preparamos então essa peça, um octeto, 8 violões e eu regia. Você e ficou fez lindo, isso lindo, tudo. lindo, do Léo Brauer. Lindo. E também estudei algumas coisas no violão, né? Mas assim, não era violonista e nem nunca tive essa pretensão. Então, eu tinha, né, tocar violão para mim era ser um Sérgio e um Odair, né? Então, A referência era alta para você, é muito né? alta. E aí eu não tinha muita... Para mim era aquilo, normal, né? Tocar como Sérgio Odair, normal. Então era como eu queria tocar. Afinal, ele te ensinou os harmônicos, primeira lição, tipo, pô... E aí, quando meu pai falava, nossa, toca que nem homem, eu juro que demorou décadas para eu saber que essa frase tinha um caráter, não dele, né? Porque ele também falava de um outro espaço, mas é uma frase super machista, né? né? Mas ele falava em que contexto para você, toca que nem homem? Porque eu tocava muito né? Dava a ver. E para ele era... homem que toca assim, né? Entendi. Um senhor do começo do século tinha mesmo essa... E eu tenho compartilhado assim essas histórias e outras mulheres que tocam muito já ouviram frases assim, toca que nem homem, como se fossem, né, o parâmetro mesmo. Só que para mim tocar que nem homem era tocar que nem os meus irmãos, que eu amava, que eu respeitava, que eu queria ser como eles no começo. Então tá tudo certo, né? Sim. E você acha que tinha a ver com o quê? Com vigor? Com vigor. Acho que é com vigor, sim. E daí nesse momento, eu falei, não, eu vou... né, gravei esse disco, mas na sequência eu fui convidada, assim, para participar para representar o Brasil num grande concurso de violão no Chile, que tinha na época, Dr. Luiz Cigalo. Fui a única brasileira escolhida para representar o Brasil. Aí caiu uma ficha desse tamanho, assim, paf. E aí foi uma época que eu estudava muito. Eu cheguei a estudar 10 horas por dia, mesmo assim. E não era o suficiente, porque o repertório era longo e era muito complicado. E eu ficava muito tensa, porque não era aquilo que eu queria fazer. Então, um dia que eu me machuquei minha mão, no dia que eu fui pegar a passagem. E foi esse momento na minha vida que me caiu uma outra ficha muito grande no sentido do que a música representava para mim, a importância de como o corpo fala, né? O corpo tem essa linguagem... Foi ele que me avisou. Opa, o que você está fazendo, moça? Você machucou tocando, foi uma tendinite ou você machucou acidentalmente? Cara, não, foi um... Olha só... Vocês já trouxeram duas.
Então, isso? tá Acho bom. que é melhor botar aqui. Obrigado. Olha, gente, A minha também é nunca sem fiz glúten? isso na vida, só não amplifica. Poxa, Saúde. Saúde, Badir. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Vamos lá. Eu tô curioso para saber como foi se machucar aí, você na iminência de fazer o concurso lá no Eu fui- Chile. Tinha a Varig na época, né? E tinha uma loja da Varig na Paulista. Eu vim do interior para pegar a passagem e esbarrei a mão no ônibus. Na hora eu não dei bola, mas eu lembro, eu tô na cara da moça, a hora que me chamaram, minha mão doeu, assim, eu olhei e tinha crescido um caroço, sem brincadeira, de 2 dedos de altura, que assim, Nossa. Há quantos dias da apresentação? há uns 20. Hum. Eu lembro que eu me apavorei, ela falou assim, tem um hospital aqui perto. Eu fui correndo pela Paulista, cheguei no hospital tão enlouquecida que tinha gente lá na fila, mas eu passei na frente de todo. Eu preciso da minha mão, eu vou representar o Brasil. E aí enfaixou, não quebrou. O médico falou, puta, por sorte você não quebrou, mas vai ter que ficar enfaixada 10 dias. Eu voltei para casa, assim, né? Puta, mas aí sem poder estudar, né? É. Só que foi essa... Aí eu percebi, puta, o meu corpo me parou, porque eu não estava tendo coragem. Eu ia tocar para minha mãe. Que minha mãe eu posso tocar parabéns para você, ela já se emociona, né? De meus filhos. Eu tocar para ela, eu ficava nervosa, coração tremia. Você se cobrava. Tremia a mão. Eu estava num lugar que não queria estar mais ali, né? Mas eu fui, tirei a atadura da mão lá 1 semana antes do tal do concurso, fui e fui gongada já na primeira eliminatória. Eu saí, porque o nível tem que ser, você não pode... Você fica 10 dias sem tocar, você já caiu. E interessante que eu fiquei com uma mancha roxa, assim, que só desapareceu quando eu voltei pro Brasil. Tinha assim, meu álibi! Não dava nem para provar. Mas aí o pessoal viu sua mão com a mancha roxa, Viu. né? Mas você sabe como são as coisas, né? Bom, naquela época eu tenho certeza que hoje em dia nenhum festival do mundo faz assim mais. Mas lá, as eliminatórias aconteciam, eles levavam todos os violonistas do mundo inteiro. Eram assim, 30 violonistas. Tudo jovem, né? Tudo junto. Primeira eliminatória, sai já 15 e fica bancando. O festival bancava a gente para ficar lá. Hotel e alimentação. Mesmo quem foi eliminado? Até o final. Nossa, que legal. E o que aconteceu? Tinha muita gente do mundo e cada dia a gente fazia uma reunião num quarto que era de um país, um canto do mundo. Aí os caras ficavam tocando música folclórica. Que legal. Então foi a minha introdução ao world music, que foi um universo que eu vim mergulhar de cabeça depois, né? Então, essa experiência de ter esse contato com essas outras culturas marcou mais do que o... Marcou. Olha só. E a gente tem que lembrar que no Chile, na época, ainda deve ser assim, né? O vinho era baratíssimo. Ainda é. Vinho bom. É, então a gente, nossa, foi comparado com o muita Brasil, festa. Foi muita festa. Que legal. E aí me colocou... Não, então tá. O meu universo... Quem sou eu, né? Aí quando eu voltei ao Brasil, eu comecei... Aí passei por um período muito interessante, porque esse disco que eu gravei, o Sérgio, meu irmão Sérgio foi o produtor, ele chamou muitos músicos para participar. Você deve conhecer o Paulo Bellinati, tocou viola numa faixa comigo. O Zé Eduardo Nazário, que na época era do Pau Brasil, tocou bateria e percussão. E Queco Brandão fez um sintetizador. E cada faixa tinha o seu próprio universo. Aí eu ia fazer o show desse disco sozinha, porque, né, eu era uma violonista. Como é que vai chamar Como é tudo? que vai? Não dava, né? Eles vieram no lançamento, que era o brinde de uma empresa no final do ano, a Galvani. A Galvani bancou todos para virem no lançamento, foi no MIS, em São Paulo. Olha só. Mas depois, assim, e aí eu estava começando a minha carreira no meu nome, não era mais Le Duo Romantique, já tinha acabado. E esse, mas esse aí já é o seu segundo álbum, então? Não, primeiro. Esse é o mesmo que você botou a música do Tunisiano? Tá, mas já tinha todos esses convidados. Sim. Mas já ultrapassando as fronteiras do erudito? Ou... Quando estava nesse repertório do meio do caminho ali, né? Uhum. E eu entrei numa que eu podia imitar os instrumentos. Foi aí que aí minha cabeça tinha um pouco dos sons do mundo. Aí, não, pera lá, essa flauta eu consigo cantar, essa percussão
eu consigo fazer. E eu fui imitando os sons. Quando eu vi, eu recriei o disco eu sozinha. Aí começou a minha grande viagem, né? Foi o início. E eu montei uma estrutura que eu pendurava os carrilhões, assim. E tô tocando aqueles violões complicadíssimos. Eu parei de tocar na perna esquerda, que era violonista clássica, né? Passei a tocar na perna direita, porque aí com o joelho eu esbarrava nas coisas, eu tocando. Que legal. E ensaiei o show inteirinho fazendo sozinha. E fiz o show. E foi o início, assim. O meu irmão Sérgio veio assistir e falou assim, você vai ter coragem de fazer isso no palco? Que era muito avant-garde. Era muito contemporâneo. Foi muito bom, né? E ele teve essa sacação, porque ele podia falar, nossa, você tá louca de fazer isso aí. Ele falou, olha, nunca vi ninguém fazendo isso que você tá fazendo, mas tá bom. Vai fundo, Vai fundo. Eu fui, foi... Nossa, foi o início, né? Eu não parei mais com essa história de misturar, né, os universos e desenvolver uma técnica de poder fazer, executar coisas ao mesmo tempo. E é onde nasceu essa violonista cantora. Foi a semente, né, da cantora que tem esse violão super rebuscado e canta com uma liberdade independente, assim, né? Que é muito difícil. É muito difícil. E no começo também não era fácil.